Olá, boa noite, seja bem-vindo ao espaço para a campanha eleitoral. Estamos no ar mais uma vez para levar até si a melhor análise política da atualidade. São meus convidados hoje o Dr. Alcino Jonas, que vem da parte da UNITA. Boa noite, doutor. Muito boa noite, caro jornalista. Boa noite ao colega do painel. E boa noite a todos os angolanos, dentro do país e fora, que estão a nos assistir nesta linha. Seja bem-vindo mais Muito uma obrigado. vez. Do outro lado temos o Dr. Miguel Vita Paulo, vem da parte do MPLA. Seja bem-vindo, doutor, e boa noite. Boa noite, é um prazer estarmos novamente neste programa e boa noite a todos os internautas que acompanham-nos neste exato momento. Hoje o primeiro tema que vai ser analisado aqui é o facto de João Lourenço ter dito que o regresso de José Eduardo dos Santos é bom para o MPLA e descartou a possibilidade de seu partido perder as próximas eleições. O Presidente da República, João Lourenço, e concomitantemente Presidente do MPLA, afirmou ser remota a possibilidade do seu partido perder as eleições em 2022. Em entrevista ao jornal Financial Times, o Presidente do partido no poder garantiu que, caso isso venha a acontecer, o MPLA irá aceitar os resultados eleitorais de forma democrática. João Lourenço aproveitou a ocasião para frisar que ainda mantém boas relações com o ex-presidente da República e do MPLA, José Eduardo dos Santos. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, descartou a possibilidade do MPLA vir a perder as próximas eleições em Angola, não obstante as manifestações que têm se realizado nos últimos tempos no país. Em entrevista ao jornal Financial Times, o presidente do partido no poder sublinhou que essas manifestações refletem o bom estado da democracia em Angola e, na qualidade de presidente do MPLA, disse que o seu partido não terá baixa percentagem que equivalem a um mau resultado nas próximas eleições. Nas democracias, quando há manifestações de rua, costuma-se dizer que é um bom termômetro para medir o estado da democracia. Lamentavelmente, nos nossos países do terceiro mundo, quando acontecem essas manifestações, às vezes há a tendência de não serem consideradas manifestações e serem chamadas protesto. Para mim, são simplesmente manifestações. E como tal, também no caso de Angola, isto só reflete o bom estado da democracia em Angola. O que significa dizer que os cidadãos não estão proibidos de se manifestar. Com relação à possibilidade de virmos a ter um score baixo nas próximas eleições, eu acho que esta possibilidade é muito remota. Para quem conhece a realidade do nosso país, acompanha a política nacional, compara o estado de organização do partido que é maioritário no Parlamento neste momento, que é o MPLA, e compara o estado em que se encontram os partidos da oposição, facilmente concluirá que essa probabilidade que adianta é muito remota. Independentemente do resultado no ano que vem, seja alto ou baixo para o MPLA, o partido vai reconhecer o resultado independentemente da... Sim, com certeza, em democracia, não reconhecer resultados não é democrático. Em relação ao combate à corrupção, o chefe de Estado afirmou que não é algo novo, sendo que antes se falava da corrupção, mas não se fazia o combate cerrado como se faz atualmente, a todos os níveis, contra os grandes e contra os pequenos. Bom, eu diria que a grande diferença em matéria de combate à corrupção e à impunidade, a grande diferença nesses 3, 4 anos é que antes falava-se do combate à corrupção. Portanto, não somos nós que começamos a falar da necessidade do combate à corrupção agora. Portanto, vem-se falando disso há anos. A diferença é que falava-se, mas não se fazia. E hoje fala-se e faz-se. E faz-se a todos os níveis, contra grandes e contra pequenos. Portanto, esta é a maior diferença.
De resto, a nível do partido, sempre houve a intenção houve o reconhecimento de que havia corrupção galopante, esse reconhecimento sempre existiu. O reconhecimento da necessidade de combater, não deixar as coisas como estavam. Só não havia, digamos, eu diria que era a coragem para efetivamente fazê-lo. Neste sentido da luta contra a corrupção, a filha do seu predecessor, Isabel dos Santos, ela acusou o senhor de uma vingança pessoal contra ela nas cortes britânicas. Qual é o comentário do senhor a respeito desta acusação? Bom, o meu comentário é que pessoas a contas com a justiça em Angola são milhares. Portanto, comentário apenas a respeito de uma pessoa talvez não seja muito justo. Não seja muito justo porque se alguém persegue quem terá prejudicado os interesses do Estado e, concomitantemente, os interesses da sociedade angolana, esse alguém só pode ser a justiça. Só a justiça é quem tem essa vocação de perseguir para fazer justiça. Portanto, isto não é um papel que cabe a nenhum chefe de Estado do mundo, portanto, nem mesmo ao chefe de Estado de Angola. Seria um caso bizarro, né? Um caso inédito, que fosse o chefe de Estado a cumprir o papel das polícias, do Ministério Público, dos tribunais. Essas instituições, sim, têm essa responsabilidade. Entretanto, a entrevista do Presidente da República continua a gerar bastantes reações em Angola, em virtude do chefe de Estado angolano preferir dar entrevista a órgãos de comunicação social estrangeiros do que aos órgãos angolanos. Volta para dar continuidade ao nosso espaço. Dr. Jonas, é por si que eu começo. O Presidente da República descartou a possibilidade do MPLA ter maus resultados nas eleições do próximo ano. Essa confiança de João Lourenço acaba por ir de encontro com os sinais do presente? Bom, muito obrigado mais uma vez. A dizer que, bom, como sempre, o discurso do Presidente João Lourenço é sempre assim bastante lacônico. E se todos puderam acompanhar, há uma fraqueza na coerência do discurso e basta ver o ânimo com que o Presidente fala. Ele próprio percebe-se que não está tão seguro do que está a dizer, pelo que, em minha opinião, posso dizer que é um comentário normal para um competidor. Aliás, o Presidente da República, nesta altura, está a lutar para conseguir o segundo mandato e, naturalmente, tem que se animar de um discurso de vitória. Mas as palavras também traduzem uma certa energia que pode dosificar o que está a ser dito ou, ao mesmo tempo, desfazer o que está a ser dito. Portanto, a convicção com que o Presidente fala denota completamente que o Presidente está a dizer algo sobre o qual não tem certeza. E isso é justo perceber, porque o país está, de facto, mal. E os angolanos não são tão distraídos para poderem ser aldrabados tantas vezes possíveis. Cada um está a fazer o seu julgamento em função da vida real que vive em sua própria casa. Cada um está a fazer cálculos com base naquilo que está a criar como condições para construir um futuro melhor, a partir do presente tão difícil. E este presente difícil foi causado naturalmente pela governação do MPLA e, pior, do Presidente João Lourenço. Mas é um discurso, portanto, de um competidor. E ali podemos dizer, vá lá o seu discurso, mas o terreno diz o contrário.
o MPLA não tem mais espaço para ganhar eleições em 2022, não tem. E talvez a única garantia que pode ter são as instituições, que pode subvertê-lo a seu favor, como tem feito, como é hábito. Mas é assim, todo um bom armadilhador especialista um dia caiu na sua armadilha. Todo bom especialista, um armadilhador especialista, um dia caiu na sua própria armadilha. É com esse ditado que eu vou encerrar essa primeira parte, doutor. Obrigado. Doutor Miguel, posso fazer a mesma questão? A afirmação de João Lourenço tem razão de ser? Senhor Presidente João Lourenço, sempre sereno na abordagem dos assuntos candentes da nação. Aliás, esta é a sua natureza, não sabe gritar. Não tem discursos populistas como alguns certos líderes de certos partidos que se afiguram aí, que ganham, eles arrastam, vão fazendo discursos populistas, enganando o povo torta e direita, e depois, quando enganam as próprias instituições em que integram, e são eleitos ao arrepio até das normas, etc., e acontece o que acontece. Mas, entretanto, o presidente João Lourenço, enquanto democrata e enquanto chefe de Estado, sempre tem essa coerência, essa serenidade que o caracteriza na abordagem dos assuntos, e preocupado com o bem-estar dos angolanos, tem levado avante esse programa de combate à corrupção e, mais uma vez, voltou a reafirmar o empenho do MPLA, o seu empenho neste programa. E, diferentemente do que certas pessoas vão apregoando, de que o combate à corrupção é seletiva, aí alguns até vêm insinuando, olha, não é corrupção, é peculato, porque tudo muito mais. Mas a verdade é que o presidente deixou aí uma garantia, e isso é evidente para quem vive e acompanha a política nacional, os factos que ocorrem, desde o pequeno ao grande. Todos aqueles que efetivamente têm beneficiado do erário público têm sentido os efeitos da lei. E aqueles que ainda não sentiram, o presidente também deixou uma garantia. Podem estar seguros que os seus bens não estão bem seguros como tal. Eles podem ter essa garantia. Então isso confere esperança ao povo angolano para que volte a depositar o seu voto neste homem que efetivamente está comprometido nesta grande luta em reduzir a questão da dívida pública. Repara que o país estava endividado até o tutano. Hoje essa dívida está controlada, estabilizada. O FMI vai fazendo elogios para o país volta e meia. E o preço da cesta básica baixou. O empenho, o fruto do empenho pessoal do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Hoje o preço da cesta básica baixa, e pensamos nós que com as novas medidas tomadas, não obstante certas forças tentarem boicotar o grande programa em curso, fazendo até encarecendo produtos como os da cesta básica, mas o Presidente, com seu empenho, vai fazendo com que haja a redução desses preços. Então, nesse quesito, efetivamente, o MPLA sente-se completamente respaldado em afirmar que há de vencer as eleições. Doutor, mas eu questionava mesmo se a confiança que o Presidente da República apresenta ao dizer que é remota a possibilidade do MPLA vir a ter maus resultados no próximo ano, se essa confiança do Presidente da República acaba por ir de encontro com aquilo que tem sido a realidade na sociedade angolana. O MPLA está aquilo que o Presidente dizia. Quem não conhece o país, claramente que pode ter como barômetro certos descontentamentos que vamos vendo nas redes sociais ou algum grupo organizado que vão fazendo manifestações, etc., que é normal num país democrático. Aliás, Frank Fukuyama, um acadêmico americano, tem uma obra muito interessante em que ele faz a abordagem das instituições. E nessa obra em que ele faz a narração das instituições, ele diz que a democracia não é sinônimo simplesmente de alternância política ou realização de eleições. Também requer, por um lado, a participação do povo e o exercício das liberdades fundamentais dos cidadãos. E quando o povo faz manifestação, isto é aquilo que o Presidente dizia, é uma consequência natural de um Estado democrático de direito.
em que haja essa liberdade, em pessoas criticarem o presidente, chamarem que ele é incoerente, isso é fruto de um Estado democrático. As pessoas têm essa liberdade de falar à vontade, é uma consequência. Não é barômetro para aferir que efetivamente o partido no poder de ter maus resultados, não é. E o presidente dizia mais, quem conhece Angola há de perceber que o MPLA está suficientemente sedimentado, é o único partido em Angola que está sedimentado em todas as bases, a topo. Único. Portanto, Único, por isso doutor. é que o MPLA acaba por identificar a sua causa com o próprio povo, porque sempre esteve ao lado do povo nos momentos mais difíceis da vida da nação. Portanto, o MPLA está suficientemente sedimentado. É só para ver que, por exemplo, quando da realização das eleições, o único partido que consegue colocar delegados de lista em todas as assembleias de voto é o MPLA. Portanto, só dali já se pode ver o grau de implantação que o MPLA efetivamente resiste. Colocada a coisa nessa perspectiva, seguramente que o MPLA sente respaldado o suficiente para afirmar em voz alta e com muita humildade, diferentemente de alguns que vão já cantando vitória volta e meia, e até vão já pregoando supostas fraudes eleitorais, de que o MPLA há de ganhar as eleições. Ia questioná-lo quem são esses alguém, mas... Não, claramente que ainda ouvimos aqui o ilustre companheiro do painel a dizer que se este discurso do presidente não se respaldar em instituições existentes para dali tirar proveito, claramente. Então considera que a UNITA que tem alegado sempre fraude? A UNITA, toda a oposição em conjunto. Mas a fraude é uma questão Dr. visível. Dr. Jonas, o presidente do MPLA, apesar de considerar remota a possibilidade de perder, disse que caso isso aconteça, o seu partido irá aceitar os resultados democraticamente. A questão é essa, é a postura que se espera do MPLA? Uma nota positiva do Presidente da República a esse respeito. E nós não estamos aqui a fazer a oposição doentia. Este reconhecimento, esta forma humilde de reconhecer que é já uma câmara do que poderá acontecer em 2022 e o Presidente da República está a preparar naturalmente o partido e os militantes sobre os resultados que poderão acontecer em 2022. E ali acredito que o Presidente da República esteve muito bem a esse respeito, também quando se referiu às manifestações do Estado Democrático. Enfim, acredito que este é um novo ar que ela pode reclamar para si como sua conquista. Portanto, deixar que a juventude, as pessoas insatisfeitas com a sua governação, venham protestar à rua e digam o seu desejo e pressionem o governo a resolver determinados problemas. Agora, aspectos negativos são os que já dissemos, portanto, o único barômetro, doutor, para se medir se o povo poderá depositar outra vez confiança ao MPLA é o reconhecimento do impacto das políticas públicas na vida das pessoas. O doutor vai perguntar a cada cidadão, se calhar a partir mesmo do meu irmão que está aqui presente, se está satisfeito com o saco do arroz. Ele vai dizer que a cesta básica baixou, porque baixar para nós significa chegar até 2.500 kwanzas, quando o presidente João Lourenço tomou o poder, encontrou a esses níveis os preços. Agora, a dado momento, o presidente trouxe as suas políticas adicionais sobre preços, estamos a falar de impostos acrescidos, estamos a falar do IVA, sobre o imposto de consumo, depois o imposto de rendimento do trabalho, tudo em cascata para implodir os preços e pesar naturalmente ao bolso da pessoa que compra. Isso, com certeza, com o peso das importações, aumentou naturalmente os preços da cesta básica. Agora, se hoje o presidente vem, primeiro, dizer vamos baixar a cesta básica, então por que subiu? Essa é a primeira questão. Você tem capacidade para baixar, por que subiu? A segunda questão que é importante aqui também analisar, sobre a cesta básica ainda, terá o Presidente da República a capacidade de baixar a cesta básica aos níveis satisfatórios ao poder de compra do cidadão? Essa é outra situação, em função da inflação da moeda, em função também do excesso das importações dos próprios produtos do consumo básico. Então,
ali onde sim podemos dizer todo esse discurso é falacioso. Porque a vida real das pessoas na comunidade é diferente do discurso, quer do meu amigo, quer do próprio Presidente da República. Aliás, eu a estas situações admiro muito os meus irmãos do MPLA. Têm um discurso bastante sarcástico de tratar a vida real com um otimismo daquele inexistente. Eu sinceramente, eu admiro-os para a parte muito negativa, porque têm a capacidade de passar por cima das situações difíceis, porque sim, isso está tudo bem, isso está feito. Porque esse discurso mesmo até considera-se como uma falta de respeito autêntico ao povo de Angola. Vida difícil, desemprego acelerado, os produtos a subirem cada vez mais, a moeda também. E como vocês têm coragem de dizer nos olhos dos angolanos que tudo está a baixar, o país está bom e temos garantia para que o Presidente da República, ou seja, o MPLA, ganhe mais condições para ter confiança do povo? Eu não sei onde que vocês tiram essa coragem, porque, a princípio, eu não sei se é falta de respeito ao próprio cidadão angolano, não sei. Se é mesmo só politiquice também. Quer dizer, ninguém hoje consegue perceber realmente de onde o MPLA tira tanta coragem para passar por cima de situações tão evidentes que se podem provar. Até não é preciso instrumentos técnicos, não é preciso estatística. A vida difícil está sentida em cada casa, em cada angolano, inclusive até no próprio Presidente da República, se calhar. Porque os produtos que ele consome também vêm mesmo desses espaços da cesta básica. Então, a vida é tão difícil para todo mundo e que eu não sei. Prontos, mas o MPLA, né? O MPLA de 75 sempre pronto para resolver os problemas do povo, né? Diz mais importante resolver os problemas do povo e quando no final resolvem os problemas dos seus bolsos e deixam para lá os problemas do povo. Então, mais ou menos estes comentários que podia dizer. Também falamos do combate à corrupção, que o meu amigo também disse a respeito. Sim, o Presidente da República também entende o seu discurso nesse sentido e ele tem feito algum esforço. Eu não vou dizer que não. O Presidente da República passou a efetivar, de facto, alguma ação concreta, e isso a UNITA encoraja, o país encoraja. O que nós desencorajamos é a seletividade do processo. Portanto, porque corruptos, até há um político que diga que em Angola não há corrupção, é mesmo roubalheira escandalosa. Portanto, e se olharmos para a situação deste processo de corrupção, vamos perceber, e sempre dissemos isso, que o dono que instituiu a corrupção em Angola é o mesmo que está a governar, é o MPLA, dirigido pelo Presidente João Lourenço, que nunca esteve de fora de todo o processo da governação há 46 anos. Então, é ali onde há o imbróglio, que o Presidente diz, vem do outro planeta ou está a falar de uma Angola que ele próprio vive? Aqui está. Dr. Miguel, questões. considerar remota a possibilidade de perder, mas depois pensar em uma postura caso isso aconteça, não acaba por ser contraditório o Presidente da República? Não. Está a preparar os militantes? Não. Pelo contrário, isto é o apanágio da democracia. Quando se diz que o MPLA é o pioneiro na implementação da democracia em Angola, as pessoas não têm dúvida nem sequer riem-se disso. Seja coragem. Isto é evidente até no discurso do próprio Presidente da República em reconhecer isto, porque não sei se os maninhos estão preparados para aceitarem a sua derrota em 2022 com muita naturalidade. O Presidente está a dizer, olha, se for do MPLA não há problema nenhum, então esperamos que os maninhos também estejam preparados em aceitar, aliás, a UNITA nunca aceitou de ânimo leve desde 92 que terá efetivamente perdido as eleições. Em 92 impugnou fraude, lá abraçou novamente a guerra, mergulhou o país num conflito, tornou-se cada vez mais sangrento, partiu pontes, etc. A vida foram cefadas, porque não aceitou o resultado das eleições. O resultado, pobreza, miséria, reconstruir. O MPLA, mais uma vez, tentou reconstruir tudo nesse processo. Em 2008, novamente, a UNITA perde as eleições de forma clamorosa. O que a UNITA diz? Fraude.
2012, fraude. 2017, fraude. Ou seja, para a UNITA, sempre que perde as eleições, empurra sempre a responsabilidade, a sua desorganização interna, o seu mau trabalho, a sua falta de sedimentação, empurra sempre a responsabilidade ao MPLA. Então o presidente do MPLA está a dizer não, se isso vier a ocorrer com o MPLA aceita na boa, sem problema nenhum. É verdade sim que o país hoje vive uma taxa de pobreza crescente. O país e o mundo. Hoje o mundo enfrenta uma taxa de pobreza fruto do Covid, a pobreza aumentou vertiginosamente e Angola não seguiu o exemplo. Temos estado a ver que as políticas sociais, penso que o poder de compra da população, a fonte de renda, terá como que fugido fruto, sobretudo, das vicissitudes impostas pela Covid. O facto de as estradas terem ficado muito tempo fechadas e essas estradas eram uma fonte de renda para muitas famílias e essas famílias acabaram por perder essas fontes de renda. Há pessoas que viviam de táxi interprovinciais, etc. Tudo isso ficou encerrado, o que veio agudizar a situação de crise social e pobreza a nível interno. O MPLA está ciente disto e o MPLA tem estado a trabalhar para efetivamente mitigar isto e pede sempre a comparticipação das demais forças vivas da nação. E aqui até os partidos da oposição têm um papel importante a desempenhar para que efetivamente possamos ultrapassar este mal que está a afetar grandemente o povo. O MPLA está ciente e claramente que também isto é sabido. Agora, dizer que o que se quer é que o saco de arroz volte a baixar, o preço é 2.500 kwanza, tal como era em 2017, isto é quimérico, isso é populismo, isto é induzir até quem nos acompanha em erro. Portanto, o que as pessoas precisam saber é que nós fomos governados, é verdade sim que o MPLA governava, o presidente João Lourenço o MPLA governa, doutor. Sim, é verdade sim que o MPLA é o partido que governa. Exatamente. E que o presidente João Lourenço, a dada altura, desempenhou o cargo de secretário-geral do MPLA, que depois foi para um órgão não executivo durante muito tempo no Parlamento, durante muito tempo no Parlamento, para um órgão não executivo. Mas seja como for, quem domina o assunto está melhor preparado para efetivamente poder tomar rédeas da situação. E claramente o presidente João Lourenço, quando foi indigitado para tal, ele dizia que estou suficientemente respaldado para levar avante esse programa. Pois, havia um grupo que infelizmente hoje são os que estão a dar apoio à UNITA e os seus associados a tal frente, que andaram a dilapidar os recursos internos da nação, esse grupo que trouxe a pobreza, a miséria. Vai dizer que o presidente Lourenço também está a apoiar a UNITA. Havia um grupo, não, o presidente não está a apoiar também a UNITA. Não é marimbondo. Achas? Havia um grupo. Não há em Angola, não é em Angola. Havia um grupo dirigente do MPLA que não se chama marimbondo, não existe. A instância é minha. Deixa ele falar. Tá, faz favor. Mas eu tenho que ler. Não posso deixar muito em paz também para o debate ficar um pouco mais doce. Havia um grupo de pessoas que efetivamente acopularam-se da nação. Repara que praticamente privatizaram o que era de todos, como se fosse bem pessoal. E estas pessoas entendiam que poderiam continuar impunemente a provocar o sofrimento de milhões de angolanos. Felizmente, com a chegada do presidente João Lourenço, desfez esse paradigma. E essas pessoas hoje têm estado a pagar e a restituir o erário público àquilo que andaram a dilacerar do país. E são essas pessoas que estão a dar apoio à UNITA. Querem levar a UNITA ao poder. Vou aproveitar para permita-me só concluir relativamente às... Eu estou a dizer isso, faço as abordagens que foram trazidas pelo ilustre John. Portanto, estas pessoas hoje têm sido... O que eles tentaram boicotar também a governação do presidente João Lourenço, elevado de sobremaneira o preço da cesta básica e tudo muito mais, e nós sabemos que são pessoas que detêm um poder econômico sobremaneira.
Mas o povo angolano, os internautas que nos acompanham, podem estar seguros que as políticas públicas gizadas são efetivamente direcionadas para o bem comum e o bem-estar de todo angolano. E o objetivo cimeiro é efetivamente a diversificação da economia, diferentemente dos monopólios que eram criados por estes, que são satisfeitas, é permitir com que cada angolano, dentro das suas iniciativas, possa efetivamente gerar emprego para o outro, possa ser fonte, porque o Estado não é o maior empregador. Nós, enquanto particulares, é que temos de ter a capacidade de criar e gerar emprego para os demais. Aliás, temos de felicitar a iniciativa como essa vossa. Acaba dando emprego para os demais. É isso que o país quer. São jovens como vocês que fazem esse país crescer. Não simplesmente aquelas pessoas que vivem vendo defeitos para aquilo que são as grandes iniciativas em curso no país. Dr. Miguel, há pouco dizia que a chegada do presidente João Lourenço combateu alguns corruptos que estavam no seio do MPLA. Será essa a razão que se diz que o MPLA atualmente vive sérios problemas internos? Todo aquele que efetivamente não quiser acompanhar, o MPLA não vive problemas internos. Há outros partidos que vivem esses problemas, o MPLA não. Agora, todos aqueles que... são esses, doutor? Temos estado a acompanhar. Portanto, todos aqueles que efetivamente quiserem acompanhar, que não estão alinhados com as políticas, o paradigma vigente, todos aqueles que não estão alinhados com o paradigma vigente, estas estão a ajustar as contas com os órgãos judiciais. E o presidente João Lourenço disse, e foi bem claro, relativamente à atuação dos órgãos judiciais, isso eu não tenho absolutamente nada a debitar do ponto de vista de considerações. Portanto, se estas pessoas, não importa se sejam do MPLA ou não, que não estejam alinhados com este novo paradigma e fizeram insistir em continuar a beliscar, a dilacerar aquilo que é o erário público, seguramente que hão de enfrentar aquilo que é o bem público. Então, é verdade sim que há pobreza, existem dificuldades na família de todos os angolanos, efetivamente sim, é um facto, mas também é um facto de que existem políticas públicas direcionadas para efetivamente poder se mitigar essa realidade. Doutor Ossino, o presidente João Lourenço falou também na sua relação com o ex-presidente do partido. Disse que não há nenhum clima de hostilidade na relação entre os dois. Por que razão é que se especulava essa inimizade entre os dois membros do MPLA, entre o ex-presidente e o atual presidente? Eu considero isso, de facto, mais um discurso de cosmética, porque, na verdade, as mais relações entre o presidente João Lourenço e o ex-presidente, o antigo presidente José Eduardo Santos, são visíveis a olho de todo mundo. Mas antes de ir a esse ponto, eu gostaria de bater algumas posições do Dr. Miguel, porque eu, de facto, fico mesmo assustado. E até, aliás, nós devíamos ter alguma certa responsabilidade quando estamos a falar diante do país que nos observa. A coragem de dizer que o MPLA é pioneiro da democracia é o mesmo que desconhecer das origens ideológicas do próprio MPLA e da linha matriz pelo qual se mantém até hoje. Foi há menos de 10 anos que o presidente José Eduardo dos Santos sustentou que a democracia nos foi imposta. E eu penso que o doutor se lembra. Foi aqui no Quilamba-Quiache e no Namibe, no Namibe. Disse: nós africanos tínhamos a nossa própria forma de nos dirigirmos. Ainda reiterou que a democracia não enche a barriga. Portanto, se um líder da nação tem a coragem de aparecer ao público, destruir um valor moderno de política, qual é a orientação que está a dar para os seus militantes? Está a justificar que, de facto, o MPLA é pioneiro da democracia? Penso que não. E é ali onde nós devemos ter muito cuidado, porque a sociedade tem memória e a sociedade acompanha, faz somatório de todos os acontecimentos, no final faz o seu próprio juízo. Então não fica bem só falarmos por falar, temos que nos vestirmos de algum certo pragmatismo para sermos um pouco mais realistas diante do cidadão a quem nós estamos a nos comunicar. O MPLA foi imposto à democracia, sim senhor, e basta ver a sua postura musculosa sobre o funcionamento das instituições. As amarras que ele detém sobre outros poderes da soberania do país justificam praticamente a inexistência do conceito de democracia, até diria a civilidade da democracia entre os militantes do MPLA. E entenda-se que, por exemplo, as interferências constantes
que o poder executivo tem sobre outros poderes, o legislativo e o judiciário, naturalmente justifica a presença de um regime de ditadura neste país. E é assim mesmo que se explica uma ditadura. É quando o executivo controla o judiciário e o legislativo. Dizer que a separação de poder, segundo o próprio Montesquieu, né, visava alguns princípios fundamentais. Primeiro, não permitir que um único homem consiga controlar os demais poderes, para depois sentir-se dono de tudo e deter das vidas das pessoas. Segundo, criar contrapesos para permitir que um poder controle o outro. Mas o que está a acontecer neste país e na governação do presidente João Lourenço, para pior, é que o presidente da República é subrepticiamente presidente do Tribunal, é subrepticiamente presidente da Assembleia Nacional, porque ele é que, no fundo, manda todas as políticas e as decisões nesses órgãos. Isso não justifica, não dá qualidade a um sistema, a um regime de democracia, que o MPLA também diz hoje, até também, se calhar, vale a pena uma evolução, que o MPLA diga que é pioneiro da democracia, já vale a pena. Outra questão também que nos pode relevar, que o MPLA não tem nenhuma noção. No seu dicionário político não existe o termo democracia como existe no dicionário normal, né? Que seja a participação do cidadão na vida pública e a concorrência dos partidos políticos. Para o MPLA, a sua democracia central é a manutenção do poder. Portanto, tudo que toca contra o programa da sua manutenção do poder é repelido, e para tal o MPLA se apoia de dois fatores. O lawfare, portanto, a subversão do poder judiciário, da Assembleia. Depois, a agenda setting, a subversão da mídia pública contra um candidato ou contra o seu concorrente principal. Dr. Jones, eu questionava mesmo como é que observa o presidente do MPLA dizer que tem boas relações com o seu antecessor. Eu vou já chegar aí. Numa altura em que ainda nem encontraram-se logo após... Eu já vou chegar ali. De José Eduardo eu já vou chegar aí, só para justificar o caráter autoritário do sistema que vigora no país e descartar ou desencorajar o Dr. Miguel sobre esse sofisma que ele carrega no seu discurso. Isso também, por outra questão, vem trazer de cima a questão que me coloca. Como é possível um partido democrata permite que depois do presidente José Eduardo dos Santos deixar o poder, é obrigado a exilar-se? Portanto, ainda que não seja um exílio declarado, mas foi obrigado a exilar-se à Espanha. E depois o que é que se seguiu? São nomes e sobrenomes. Marimbondo, caranguejo, dono dos corruptos. Portanto, só faltou dizer que é dono da gangue, praticamente. Como é possível um partido regido por normas de democracia não compreende, né, que depois da cessação de um mandato há uma reserva moral que se deve preservar, okay? E porque serve de continuidade do funcionalismo das instituições, porque ainda no nosso país, da Angola, o presidente José Eduardo ficou 38 anos no poder. Portanto, não há uma entidade nesse país que conhece melhor essas instituições, os segredos, as teias por quais se amarram este país, mais do que o José Eduardo dos Santos. Mas o que nós assistimos é vergonhoso. O que nós assistimos não honra nenhum angolano. Se o presidente da República foi o dono da gangue da corrupção, onde esteve o presidente João Lourenço? Onde esteve o atual dirigente do MPLA? O presidente voltou e veja o escândalo. É a Guiné que está a dizer que vai pagar as contas de José Eduardo dos Santos na Espanha. Então é isso que atesta as boas relações do presidente João Lourenço e o presidente José Eduardo dos Santos? Então, acredita que não há essas boas relações? Isso é sofisma. Não existem as boas relações, não existem. O que se passa aqui é o mais. Caixas bruxas, é uma vingança terrível, uma perseguição a uma família, e depois para fora vem um discurso de combate à corrupção quando os corruptos estão à volta do próprio presidente da República. Nós acompanhamos os recentes escândalos do seu diretor de gabinete, que terá recebido
17 milhões de euros para um projeto de reabilitação do aeroporto e depois deu destino aos bens em Portugal e não tem processo nenhum em tribunal. Nenhum. Um minuto só. Não tem nenhum. Nós acompanhamos o escândalo, o processo de atribuição dos concursos. Aliás, não diria dos concursos, porque não há concurso. Atribuição dos orçamentos para construções de obras gigantes a custar milhões e milhões de dinheiro sem concurso público. Tudo adjudicação direta, feito pelo Presidente da República. Então, isso é que justifica o combate à corrupção. Isso é um escândalo terrível à propriedade pública e desencoraja, mete abaixo todo o discurso bom que o Presidente da República fala de forma muito serena, de forma muito calma para o país, quando a sua prática diz completamente o contrário. Isso remete-se àquela forma que o meu professor de filosofia dizia, que há pessoas que dizem sim, não. Então é a mesma coisa que o Presidente da República faz. Quando está a dizer sim, o coração está a dizer não. Quando está a dizer não, o coração está a dizer sim. Portanto, nós estamos aqui num presidente que vai a passos que ele próprio calcula de acordo com seus interesses para a manutenção do poder político, quando, na verdade, o país tem outro rumo. E então é só aí onde temos a nossa tristeza e o nosso lamento. Doutor Miguel, como é que se justifica essa boa relação que o presidente João Lourenço afirma numa altura em que prendeu-se Zeno dos Santos, a desgraça económica que se viu atestada Isabel dos Santos e também a expulsão do Parlamento de Tizé? Como é que se explica essa boa relação numa altura em que o ex-presidente viu quase todos os seus filhos envolvidos em vários problemas? Antes de efetivamente entrarmos no âmago desta questão que coloca, importa revivar aqui a memória. Parece que o doutor está a sofrer de uma zema momentânea relativamente aos factos históricos. Importa aqui trazer à tona a liça alguns destes. E pronto, e é importante também não tentar aqui confundir os factos, doutor. Os internautas Mas o importante é colocar os doutor, factos. Eu permiti com que falasse, sim. Não, aqui obviamente. Aqui permita só. Tá bem, então se traga queres falar factos, sozinho, factos, eu vou embora. Por favor, factos, por favor. Se o objetivo é falar sozinho, eu vou embora. Não, doutor, fala com factos. Eu estou a dizer, se o objetivo é falar sozinho, eu vou embora. Eu estou calado a ouvi-lo falar. Sem sequer interrompê-lo. Fale com factos, só isso. Não posso? Pois. Então precisamos trazer aqui conceitos acadêmicos distorcidos, desenquadrados, no sentido de induzir os internautas em erros com uma falsa retórica. Isso é sofisma. E na antiga Grécia, os sofistas tinham essa tendência, efetivamente, de usar a retórica para persuadir as pessoas, induzindo-os em erro com falsos argumentos. É o que estamos aqui a assistir neste debate. O MPLA, a história vale o que vale, assumiu o poder em 75, no momento em que o país vivia, do ponto de vista do cenário de força, o mundo vivia um cenário extremo de Guerra Fria. Tanto o MPLA, fruto do seu posicionamento ideológico, acabou posicionando-se no bloco em que se posicionou. Claramente que o bloco oposto também foi dando apoio a outros partidos, mas quase o bloco também. Qual o bloco? Procurem história, quais eram os blocos que vigoravam ali. Foi dando apoio a partir do UNITA. Portanto, nós tivemos aqui agentes da CIA apoiarem a UNITA, torta e direita, para tentarem efetivamente... O bom seria dizer o bloco comunista e o bloco democrático. O MPLA. E ajudaria. Acontece, porém, que fruto da necessidade de criar harmonia entre todos os angolanos, o MPLA sempre foi à mesa de negociações com a parte beligerante. No caso, a UNITA armada, beligerante. E estamos a falar de Badolite,
conferência de Badolite, em que o MPLA e a UNITA participaram. E mais uma vez o MPLA fez suas concessões. Estamos a falar de Bicesse. O MPLA fez as suas concessões, abriu o país para o multipartidarismo, abriu o país preparou as condições para a realização das primeiras eleições democráticas. Portanto, só foi possível efetivamente chegarmos a essas concessões, a essa liberdade, e o MPLA permitir, porque o MPLA efetivamente assim concedeu, porque controlava a máquina. Se não quisesse que o país pudesse se abrir, não faria. Não poderia abrir. Se o MPLA fosse isso que caracterizam, não haveria efetivamente de o abrir. Estamos a falar depois do Lusaka, em que, mais uma vez, o MPLA fez concessões, até aceitou criar, não obstante ter ganho as eleições em 92, mas aceitou criar um governo de unidade e reconciliação, ou seja, vamos partilhar o poder para ver se entendamos-nos. Mesmo assim, a ambição era desmedida do líder da UNITA, que felizmente a sua morte foi um bem para o povo angolano. Conseguiu estabilizar, trazer a paz, a harmonia, o bem-estar social. Rejeitaram terminantemente essas concessões que o MPLA foi fazendo. Resultado, mergulharam novamente o país num conflito sem medida, trazendo mortes cada vez, porque o senhor só queria ser o presidente de Angola, a todo custo conquistar o poder. Portanto, num momento difícil, em 2012, em que a UNITA estava fragilizada do ponto de vista militar, mais uma vez, foi preciso fazer as concessões. Não, parem, são irmãos, vamos negociar com eles. São essas concessões que o MPLA foi fazendo, que fazem com que se possa considerar o arauto da democracia em Angola. Então, todo angolano atento sabe e reconhece esses factos. Não precisamos aqui sofismar, porque isso é um facto. E a história é clamorosamente esclarecedora relativamente a esses acontecimentos. 2012 ocorreu, e poupou-se vida de angolanos de um lado e por outro lado. Voltando à minha questão, doutor. O Ilustre falou à vontade. Não, está a falar muito também. E depois não querer rebater. Acredita que o tempo está a ser bem definido. Não, só peço para voltar mesmo à minha questão. Relativamente à estadia do presidente, o presidente José Eduardo dos Santos, todo mundo sabe. A questão era como é que se explica essa boa relação. O presidente José Eduardo dos Santos, todo mundo sabe que durante o seu consulado, ele sofria de grave problema de saúde. Quantas vezes o presidente José Eduardo Santos teve de fazer uma viagem sem comunicar até a nação? Só dizia-se viagens privadas que fazia para ir para a Espanha fazer o tratamento. Qual é o angolano que não sabe que o presidente ia para a Espanha, em Barcelona, fazer o tratamento? Só os da UNITA, não para ficar. Claro, porque era presidente da República, em funções, não poderia lá ficar. Só os da UNITA é que não sabem disso. Não pode ficar Só agora. da UNITA é que não sabem disso. Fim do seu mandato, ele precisava efetivamente tratar da situação da saúde. E não há efetivamente nada melhor do que estar no local em que pode fazer o tratamento para poder recuperar. E pronto, há informações que nós nem sequer precisamos trazer à praça pública, envolvendo a figura do presidente José Eduardo, porque tudo isso que se foi dito são especulações. Mas houve a necessidade do presidente estabilizar-se em Barcelona por uma questão de saúde. E impunha-se a sua estadia em Barcelona. Impunha-se mesmo. Felizmente, o Estado angolano sempre acompanhou e suportou a despesa do presidente José Eduardo dos Santos durante a sua estadia em Barcelona. Sempre o fez. Aliás, é um imperativo legal. E nada, obviamente, faz colação com o cidadão Zeno dos Santos, filho do presidente ex-presidente José Eduardo dos Santos, que a sua conduta transgrediu, violou normas e dali ter sido responsabilizado por órgãos judiciais. Ou a cidadã Isabel dos Santos, ou a cidadã Tizé, cujos vídeos circulam nas redes sociais, qualquer angolano atento clica Tizé no YouTube, é de encontrar.
áudio a destratar o presidente do MPLA, a destratar o seu partido, claramente que existe disciplina partidária. Internamente teve que se tomar sanções relativamente a esta cidadã. Isso não conota nenhuma perseguição. Agora, diferentemente disto, no olho do outro refresco, o Cachungo ia sendo espancado em tempo... Não é verdade. Não é verdade. Não quando é dos outros é verdade. Quando é vosso não é verdade. Já vamos O passar Cachungo ia sendo não é verdade. espancado Vamos passar para o porque... segundo tema. Não é verdade. Então, eu penso que... Não, isso não é Vamos verdade. deixar Então, Isso não é verdade, não vale a pena adiantar. O Cachungo teve que exilar-se Isso não é no verdade. Huambo, está a perceber? Desapareceu, porque concorreu com o senhor que era presidente, que mentiu ao órgão deles, foi destituído. E o Cachungo foi praticamente lhe imposto um exílio obrigatório. Desapareceu do cenário. Isso não é Portanto, verdade. É. O doutor está dizendo Quando não o é verdade. interno Não, do mas MPLA é é uma verdade. mentira absurda. Então... Isso é que é mesmo Portanto, andar de acordo com fake efetivamente, news. para dizer que relativamente ao MPLA, as relações não se pode colar a ação da justiça a Zeno, a Isabel, como sendo uma perseguição à figura do presidente José Eduardo dos Santos. Vou aproveitar o último tempo, se o pode último colar. trecho que deixou há bocadinho para dizer que a primeira reunião extraordinária da Comissão Política da UNITA convocou para o dia 4 de dezembro o 13º Congresso Ordinário para a eleição do sucessor de Isaías Samacuva, atual presidente do Galo Negro. O 13º Congresso Ordinário tinha sido realizado em novembro de 2019, mas o Tribunal Constitucional considerou sem efeitos por violação da Constituição, da Lei e dos Estatutos. No essencial estava o facto de, a data do conclave, o candidato Adalberto Costa Júnior, então com dupla nacionalidade, não ter apresentado tempestivamente um comprovativo sobre a perda da nacionalidade portuguesa. No comunicado final, lido pela deputada Clarice Caputo, o órgão deliberativo da UNITA, nos intervalos entre congressos, considera haver retrocesso do Estado de Direito e democrático em Angola e acusou o MPLA de sequestro das instituições da República por intermédio dos serviços secretos e dos gabinetes de ação psicológica. Por este facto, agendaram o próximo Congresso Ordinário da UNITA para até o dia 4 de dezembro do ano em curso. Após exaustivos e participativos debates, a primeira reunião extraordinária da Comissão Política chegou às seguintes conclusões e recomendações. A. Sobre a situação política. 1. A reunião extraordinária da Comissão Política condena o retrocesso do Estado de Direito Democrático em Angola, com o sequestro das instituições da República pelo partido no poder, por intermédio dos serviços secretos e dos gabinetes de ação psicológica. Ponto C. Sobre a vida interna do partido. 1. A primeira reunião extraordinária da Comissão Política da UNITA concluiu que o Acórdão 700/2021 é um acórdão político que encerra uma armadilha política para se alcançar um objetivo político, o de dividir a UNITA, travar o amplo movimento social para a mudança e inviabilizar a alternância do poder. A primeira reunião da Comissão Política considerou que o anulado 13º Congresso foi legítimo e organizado legalmente nos termos dos estatutos da UNITA, da Constituição da República de Angola e da Lei. 3. A primeira reunião extraordinária da Comissão Política ratificou os seguintes atos realizados pelo partido. A recepção do Acórdão 700/2021, no dia 7 de outubro do ano em curso. A sua interpretação e aceitação feita no dia 8 de outubro de 2021.
entre o presidente eleito no 13º Congresso Ordinário, anulado pelo Tribunal Constitucional, engenheiro Alberto Costa Júnior, e o presidente eleito no 12º Congresso Ordinário, Dr. Isaías Henrique Ngola Samacuva, que reassume a presidência do partido até a tomada de posse do presidente a ser eleito no 13º Congresso Ordinário. A primeira reunião extraordinária da Comissão Política da UNITA ouviu a posição do presidente do partido sobre a necessidade da realização do 13º Congresso e aprovou com 222 votos, 94,9% favoráveis, um voto contra, 0,4%, e 11 abstenções, 4,4%, a realização do 13º Congresso até 4 de dezembro de 2021. Estamos de volta. Doutor Miguel, é por si que eu começo. O facto de ter havido duas propostas de datas para marcação do Congresso UNITA é sinal de que alguma desunião no seio da UNITA? Mas é visível que a UNITA, em princípio, importa referir aqui que para o MPLA não lhe interessa nada os problemas internos da UNITA, diferentemente do que ocorre com certos partidos. Não, o MPLA, pelo contrário, gostava que o Partido UNITA se organizasse porque empresta o seu calor naquilo que é o Estado em construção dentro do Estado Democrático de Direito. Portanto, queremos partidos bons e fortes que efetivamente possam desempenhar o seu papel no seu Paraná. Mas também é visível que dentro da UNITA há problemas gritantes, por mais que tentem tapar o sol com a peneira, mas há claramente correntes desavindos. Portanto, surgiu, por exemplo, um post da deputada Micaela Reba, em que ela dizia que referia assim em letras garrafais, mas o que é que vocês querem combater? O MPLA ou Samacuva ou Dalberto? Então, vocês não podem se guerrear uns contra Samacuva, outro contra Dalberto, tanto que indiciava que efetivamente havia aí duas correntes, uns pró-Samacuva, outro Dalberto. Então, só para não referir alguns exilados, como o Senado do Cachunga, que quando compareceu foi maltratado pelos apoiantes da Dalberto. Só para ter noção, esta reunião da Comissão Política da UNITA foi rodeada pelos aqueles jovens que têm sido usados por Dalberto para criarem atos de vandalismo na via pública, etc. Iam fazendo manifestações enquanto uma acusação muito grave, enquanto doutor. Eles iam, não fica bem para o nível do seu discurso. Enquanto eles iam reunindo, então havia aí um grupo de pessoas lá fora a manifestarem-se, enfim, e me parece que devem ter sido aqueles que iam aplaudindo à medida que as pessoas iam saindo. Portanto, havia um grupo de jovens lá fora a manifestarem-se, como que a tentar coagir as decisões a serem tomadas por esta comissão política. E, infelizmente, a serenidade reinou e tomaram essa decisão. Agora, esperamos nós que, para efetivamente a UNITA mostrar que é um partido democrático, como tem sido o apanágio dele, não muda a história. Que apresente mais candidatos e não seja só o candidato único, sob a pena de passar a imagem de que, de facto, tem havido uma falsa democracia interna. Portanto, se é Congresso como tal, então devem permitir a abertura, que haja mais candidaturas, como é só a praxe, sob pena de efetivamente criar-nos uma certa dúvida relativamente à sua análise. Mas nesse processo todo, voltamos a reiterar o papel positivo que está a ter o presidente da UNITA. O presidente Samacuva está a ter um papel maduro e sereno na condução, na gerência desta fase delicada.
que se não tivesse um homem sereno, maduro, como é o presidente Samakuva, claramente que estas realidades todas já teriam escambado para nós. Eu sei que vamos ouvir a sermos sofismados, porque é mentira, porque não é verdade, mas tem de agradecer o Isaías Samakuva, que efetivamente tem sabido gerir esse momento difícil da UNITA. Dr. Jonas, a UNITA agendou para dezembro a realização do seu 13º Congresso, na mesma altura em que o MPLA vai realizar o seu Congresso. É coincidência ou a UNITA desde o início teve esse objetivo, realizar na mesma altura que o MPLA? Não, nós fomos atacados pelo MPLA, através do seu comitê de especialidade, usado ou encapelado no Tribunal Constitucional, lamentavelmente. E a UNITA não tem outra hipótese. Contra o Tribunal não se pode lutar. Sobretudo um tribunal que nunca, em nenhum momento, deu por procedente um processo sequer remetido pela UNITA. Nenhum momento da história deste país que o tribunal deu sequer por procedente um processo remetido pela UNITA. Logo, para a UNITA seria aquilo que diz na gíria o porco a queixar-se no javali. Então, preferimos avançar e não perder tempo, uma vez que estamos no processo da pré-campanha. O Acórdão 700/2021 é, de facto, uma armadilha política que encerra, de facto, um objetivo político para evitar que a alternância aconteça em Angola em 2022. O que se passa é que, na verdade, o MPLA está a viver momentos específicos. Não há um momento na história em que o MPLA ficou mais dividido que agora. Não há um momento em que os dirigentes do MPLA estiveram mais contra com o seu dirigente do que agora. E então, o dirigente, enfrentado com estas realidades, naturalmente encontrou as suas manobras de sobrevivência e dilatórias para poder tentar criar alguma esperança aos militantes de que ainda pode-se confiar nele, destruindo o seu maior opositor, ou destruindo a concorrência. E, aliás, isso já o afirmamos aqui há um mês, quando estivemos aqui, que o objetivo principal da juíza ora nomeada era simplesmente para dar prosseguimento a um processo colocado ao tribunal por supostos militantes da UNITA que hoje vergam camisola do MPLA. E então outros presidentes tiveram que demitir-se dos cargos em função da pressão política que estavam a sofrer. E então o presidente da República nada mais podia fazer senão encontrar alguém, o seu capacho, que lhe podia manobrar e manietar para poder realizar os seus desejos. E assim foi feito. A UNITA não quer dançar este jogo, não quer entrar no lamaçal que foi criado para perigar a estabilidade política no país. E de forma muito responsável decidiu acatar e ir para o novo Congresso. E dizer também aqui a todos os angolanos que não houve nenhuma ilegalidade da candidatura do presidente Adalberto Costa Júnior. Não houve mentira, conforme meu amigo aqui acaba de dizer, mas eu lhe dou razão porque eles estão dentro da máquina de todo esse processo. Arranjaram todas as artimanhas, todos os subterfúgios possíveis para justificar esta posição do tribunal. Então, se calhar, só está aqui a revelar-se como alguém, um sujeito partícipe de todo esse processo. O presidente Adalberto concorreu. Aliás, basta ver que o próprio Tribunal Constitucional, em junho do ano passado, deu por legalidade o Congresso da UNITA e publicou um Diário da República. Não é um contrassenso. Ademais, deveria primeiro o Tribunal anular a si próprio a sua decisão anterior. Eu não sou jurista, não sei como é que o Tribunal, uma entidade superior do país, suprema da justiça política do país, dá-se a tamanha vergonha de um ano anterior dá por procedente e um ano depois anula todos. Quer dizer, esse escândalo só pode acontecer no país. E eu estou muito triste e estou a olhar para as faculdades de Direito neste país, especialmente da Universidade de Agostinho Neto. Acho que algumas pessoas deviam retirar os seus certificados, porque desonra a universidade. Os subterfúgios que o tribunal traz para condenar a UNITA, não existe nenhum respaldo de júris em nenhum momento, em nenhum ponto. Está tão claro que é uma perseguição política de Adalberto Costa Júnior em função de tanta aderência que está a ter pelo país, inclusive nas hostes do MPLA. Aliás, vimos aqui o meu amigo afirmar que os marimbondos estão a apoiar a UNITA. É uma confidência que ele está aqui a trazer, curiosamente, e é isso que está a assustar o MPLA.
É isso que trouxe o problema do acórdão. Portanto, é um medo substancial que o MPLA está tendo neste momento. E o fim último que o MPLA quer é evitar que a UNITA concorra às eleições de 2022. Este é o problema central. Que a UNITA não tenha condições para concorrer. Mas nós que resistimos ao MPLA há 45 anos lado a lado, acho que temos maior inteligência de nos manobrarmos, porque o nosso partido é completamente flexível e aberto para sobreviver às diversas intempéries dessa luta política. Até o momento a UNITA não revelou se irá realizar um congresso com candidatura única ou se fará um congresso mais abrangente. Para dizer que o essencial da democracia é a abertura de participação. A UNITA não precisa dizer que vão concorrer um candidato ou 2 candidatos. No seu princípio número 2 de Mangai, diz democracia assegurada pelo voto do povo através de vários partidos políticos. Isso por si encerra já a multiplicidade. Mas a multiplicidade não é obrigatória. O importante é termos um espaço aberto que permita que quem quiser participe. Então o Congresso, o 13º Congresso da UNITA está aberto para várias candidaturas. Resta aos militantes do partido quererem aderir ou não? Naturalmente, porque este é o princípio, é um valor central que a UNITA defende. Diferente do MPLA, né? E eu até, bom, volto mais uma vez a reiterar a coragem dos meus amigos do MPLA. A forma como fala, se fosse a mesma forma como realizassem as políticas públicas, esse país seria um paraíso. Fala tão bem, né? Mas tudo só mesmo para falácias, para ludibriar, tudo. A verdade é que o que aconteceu em Angola é que um presidente eleito numa lista uninominal demitiu ou mandou demitir através do seu instrumento, por abuso do poder, isso é arbitrariedade, um presidente eleito entre 5 concorrentes. Quer dizer, um paradoxo nesse país que se torna, tira-nos o orgulho. E é isso que eu faço compreender aos cidadãos que hoje preferem procurar outras pátrias para fugirem da vergonha do país, porque isso é um escândalo terrível que está acontecendo no nosso país. É inadmissível. E essa intromitência do MPLA, usando as instituições do Estado, que deveriam, antes de tudo, proteger a todos, periga a estabilidade democrática do país. Destrói todas as conquistas que nós trouxemos até aqui há 19 anos. Então, isto a todo angolano devia repudiar. Isso a todo angolano devia trazer uma mão de reflexão sobre o que queremos, okay, para este país e, sobretudo, com os atos que fazemos hoje. Este é um ponto, por favor, só. Este é um ponto importante. Mas isso tudo justifica também o caráter do MPLA. O MPLA em nenhum momento quis um dia ver ser enfrentado por uma outra força capaz de substituir o poder. E hoje está a ser enfrentado por Adalberto Costa Júnior, uma UNITA com maior aderência jamais vista nestes 19 anos. E isto está a inquietar o MPLA. O que fazer para que João Lourenço consiga o segundo mandato? Ante o seu problema interno, porque na verdade quem tem problema é o MPLA. Ala de J-Lo, são os caranguejos, ala de José Eduardo Santos, os marimbondos. Ainda tem outras alas que são dos salalês. Portanto, isso tudo caracteriza o MPLA. Mas como a mídia pública está sob sua custódia, os tribunais estão sob sua custódia, isso não vem a público facilmente. Já a UNITA, vulneráveis da proteção das instituições do Estado, qualquer questão, é o Estado que está a bater-se contra a UNITA. Portanto, isso é uma concorrência desleal. E este país está a caminhar a passos perigosos, né? Que cada cidadão, até meu amigo doutor Miguel, deveria preocupar-se com o rumo que o MPLA está a construir para este país. É perigosíssimo e eu lhe garanto, João Lourenço a continuar nesse ritmo, o MPLA não lhe vai dar confiança, porque está não só a destruir o país, como também está a destruir as conquistas do próprio MPLA no âmbito da consolidação da democracia. Para terminar essa parte aqui, eu gostaria só relembrar ao doutor, fez um respaldo histórico, mas não quis substantivar, né, as posições ideológicas. O MPLA 75 escolheu o comunismo. Acreditou o comunismo no partido único. Aliás, basta ver no seu princípio, no princípio do seu discurso, diz sempre, o MPLA é o único partido. O MPLA é o único partido que fez. Quer dizer, ainda na gênese
alimenta-se do espírito do partido, o espírito monolítico ainda domina. E estamos hoje no século XXI. Meu amigo ainda fala, o MPLA é o único partido, o MPLA é o único partido. Isso caracteriza, isso é o prototipo da genética de todo militante do MPLA no século XXI. Amigo, em Badulite, o MPLA trouxe a proposta de exilar o Jonas Savimbi. Essa abertura que o meu amigo quis trazer para uma abertura democrática, exílio do Dr. Savimbi. Outra questão. Fico aí muito triste, desapontado. Hoje, o doutor dizer a morte do Dr. Savimbi foi um bem para Angola. A morte de uma pessoa é um bem, amigo. Esta expressão denota uma forma da pior espécie de ser humano, meu amigo. Nunca faça isso. A morte de alguém não justifica paz para outro. Aliás, aumenta problemas para os outros. Se o MPLA tivesse tanto desejo de harmonizar, de pacificar o país, nunca iria permitir que o país entrasse em guerra para permitir que uns morressem para depois reconciliar com outros. Era evitável. Então, percorremos durante tantos anos a nos matarmos, afinal era possível nos reconciliarmos? Quantas pessoas morreram? Não só os dirigentes da UNITA, não morreu o Dr. Savimbi. Morreram muitos generais do MPLA, muitos combatentes da FAPLA, morreram por causa dessas políticas macabras de perseguição contra o homem que simplesmente só queria lutar para conquistar o poder político. Que é debate democrático. Miguel. É uma questão que o doutor devia se retratar, porque não é bom, hoje no século XXI, alegrar-se pela morte de uma pessoa, ainda que seja teu adversário. Dr. Miguel, acredita que a UNITA de forma forçada vai optar por candidatura única, que é a da Alberto Júnior, para fazer frente ao MPLA? Não, conforme dizíamos, estas questões internas da UNITA, o MPLA não diz muito. Isso é um problema deles. Portanto, a verdade é que o que o MPLA lhe interessa é que a UNITA esteja bem, que se organizem e depois venham concorrer, não é? Agora, o que esperamos também, efetivamente, é que encontre um candidato idôneo, que não venha, mais uma vez, tentar construir a sua política, a sua ambição desmedida em chegar ao presidente, com mentiras, sustentadas com mentiras. Esqueça isso de mentira, por favor. Portanto, não arranjem um candidato que construa um caráter do género. E que apresente, de facto, outras aberturas, não é? Isso é que esperamos, tendo atenção à sua realidade. Mas também é verdade que, a nível, não podemos escamotear, que a UNITA está a viver problemas difíceis. Tem a ala todo indivíduo hoje que critica o Adalberto é tido como pessoa não grata, é marginalizado. E é um outro problema grande que a UNITA vive. Só se ingra na UNITA quem é filho de ABCD. Se tu não tens cordões umbilicais interligados, é melhor que os jovens que nos acompanham percebam e saibam isto. Não é verdade. Se tu não tens cordões umbilicais interligados com sou membro do Comitê Permanente da UNITA. Tu não vais muito longe. Então isso é falácia, doutor. Muito longe. Ou fez carreira lá e subiu, ou tudo muito mais. Tem que fazer carreira, doutor. Fez lá na mata, veio arrastado e subiu. Se não passou lá nas matas, na UNITA, agora é nas matas. Não tem espaço. Então, todos os jovens que não andaram nas matas, não têm paz de não sei o quê, na UNITA não terão espaço nenhum. E o tribalismo ali é bastante renante. Agora, só se ingram o tribalismo é renante lá na UNITA. Isso também é um facto notório. Eu não lastimo efetivamente e associo-me a certas correntes, e não lastimo em momento algum que a morte do Savimbi foi um bem para o povo angolano. Conseguiu estabilizar a paz, porque era um empecilho que condicionava a paz em Angola. Entanto, a sua morte contribui efetivamente para a conquista da paz em 2000. E se alguém dissesse que a morte do doutor vale a pena para evitar esse discurso? E também não tenho de me dissociar daquela corrente que chamava Savimbi não tenho de me dissociar daquela corrente que chamava Savimbi de psicopata.
fruto... Há uma corrente também que chamava Savimbi de psicopata. Não sei, mas existe, não é? Lembro, por exemplo, uma vez o Onjaka... Mas quem está a dizer é o senhor. O Onjaka ter feito um pronunciamento... Eu penso que o Onjaka ter feito um pronunciamento... De chamar líderes de psicopatas, por favor. Não fui eu que chamei. Não, você está a dizer. Não, Onjaka, eu não conheço o Onjaka. Quem está a traduzir é o senhor. Não vale a pena. Eu penso escritor renomado. Esse debate não fica bem. Esse debate vai perder elegância. Ele chamou. Vai perder elegância. Se nós partirmos para esses ataques tão... Vocês podem chamar nome ao presidente João Lourenço. Nós chamamos obscenas ao presidente. Mas não fui eu que disse que Savimbi era psicopata. Está a sair da sua boca. Aquela senhora, a Bela Malaquias, na obra, a doutora Bela Malaquias, a doutora Bela Malaquias na sua obra chama Savimbi de psicopata. Abusador de mulheres. O seu filho chegar a casa... A doutora Bela Malaquias, na sua obra, chama Savimbi de psicopata. A doutora Bela Malaquias escreveu um livro a chamar Savimbi de psicopata, abusador de mulheres, enfim. Leia a obra da Bela Malaquias. Eu estou a dizer. Não fica bem coisas Sim, mas não fui eu que escreveu a obra, fui eu. Isso é mais elegante. Sim, mas não fui eu que escreveu a obra, não fui eu. Trazer aqui nomes. A doutora Bela Malaquias. Sustentou aqui. A morte valeu a pena. A doutora Bela Malaquias. A doutora Bela Malaquias. Miguel, não fica bem para o nosso debate. Não fica bem para o nosso debate. Sim, mas eu quando tento falar, quando o Ilustre fala, eu calo-me e deixo-o falar à vontade, mas quando eu tento falar, não me permitem que eu fale. Vamos permitir que o Dr. Miguel termine. Sim, quando eu tento falar... Terá-se tempos para... O moderador faça questão para o meu amigo. Não. Quando o senhor fala... Pessoas mortas. Quando o senhor fala... Os mortos merecem respeito. Isso é África. Bem, mas não fui eu que escrevi a história. A instância é minha, então. Pois, a doutora Bela Malaquias publicou uma obra, e nesta obra ela faz questão de retratar as atrocidades cometidas por Savimbi na Jamba. Pessoas na fogueira, abusador de mulher, e ela conclui que era um psicopata. Qualquer angolano pode pesquisar a obra da doutora Bela Malaquias e vai encontrar isso que estamos aqui a dizer. Não fui eu que estou aqui a dizer isto. Aliás, eu nem sequer tenho absolutamente nada contra e dizer relativamente a isto. É ela que diz. Agora, se ele era ou não era, cabe as pessoas analisarem a obra e dali tirarem as suas próprias ilações. Agora, relativamente a certas abordagens que têm a ver com a situação atual entre a escolha das datas para a realização do Congresso, não, isso é uma questão interna. Portanto, se a UNITA entender realizar o Congresso amanhã, depois da manhã, desde que observe o que está legislado, claramente que sim. Agora, é um falso problema de tentar dizer que a decisão do Tribunal Constitucional é um falso problema, porque é erradamente que o facto do Tribunal Constitucional ter reconhecido o Congresso, isso por si só é um ato de validação. Não, aquilo tem um caráter meramente publicitário. Portanto, o ato de reconhecimento do Tribunal Constitucional não é um ato jurisdicional, funciona como se fosse um ato notarial. Tem um efeito de publicitação. Portanto, dá a entender às pessoas de que foi praticado este ato, mas não analisa efetivamente o mérito, se o ato foi bem praticado ou não, mas que está lá notado que se realizou o Congresso. Então tem esse caráter meramente de publicitação e de divulgação. Portanto, não entra no mérito para aferir se o Congresso foi ou não. Aliás, a lei dos partidos políticos consagra que, relativamente às questões do género, aliás, o princípio de apreciação residual dos tribunais. Quer dizer, o Tribunal Constitucional não pode simplesmente imiscuir-se em todas as questões que têm a ver com os partidos políticos, mas falo residualmente, porque para além do Tribunal Constitucional, os demais tribunais de especialidade e outros podem também levar à apreciação certas questões inerentes aos partidos políticos. Por exemplo, as matérias ligadas aos estatutos, isso é matéria de alçada do Tribunal Constitucional, desde que lhe sejam efetivamente levadas a seu conhecimento. Mas a questão em apreço, mesmo que efetivamente, que tem que ver com, levou à destituição do ex-presidente da UNITA,
mesmo que, eventualmente, o pedido formulado não tivesse a abrangência que teve, o Tribunal Constitucional poderia alongar e apreciar, porque teve em atenção a violação de normas imperativas. E a violação de norma imperativa chama a colação a nulidade. E a nulidade é 286 do Código Civil. A nulidade pode ser apreciada por qualquer interessado e a todo momento. Não está evado, não está alçado de prazo. Portanto, não tem um prazo. Poderia ter ser, na véspera das eleições, o Tribunal Constitucional ter que decidir, e bastasse que alguém levasse a apreciação do Tribunal Constitucional de que foi violado o Estatuto e de que efetivamente pudesse ser provado que foi violada uma norma imperativa, como foi o caso, foi violada a lei dos partidos políticos, só para não dizer, e outra realidade interna, que até descartar, mas a lei dos partidos políticos foi clamorosamente violada. O Tribunal Constitucional poderia analisar e decidir. Portanto, é um falso problema dizer que o Tribunal Constitucional, do ponto de vista da construção legal da decisão, é inatacável. Foi bem concebida, construída e fundamentada. Não. Agora, se é inatacável. Agora, todos nós, enquanto juristas, despidos de qualquer subjetividade, se analisarmos aquela apreciação, aquele acórdão, claramente que vamos chegar a essa conclusão, do ponto de vista de construção. Agora, se nós formos analisar este acórdão, revestidos já de certo subjetivismo, quer dizer, influências políticas, aí sim, é que o meu amigo está fazendo. Aí sim, vamos olhar para... Não se despir-me. Vamos agora olhar ali, vamos olhar este acórdão e dizer, olha, decidiram porque o Comitê de Especialidade... Não, é um falso problema, não é o Comitê de Especialidade de ninguém. Dentro do Tribunal Constitucional tem indivíduos, juízes indicados pela UNITA. Por exemplo, a mãe da deputada Micaela Weba é juíza, a doutora Josefa Weba, é UNITA e é juíza conselheira do Tribunal Constitucional. Portanto, está lá, não é o MPLA. Portanto, é um falso problema tentarem dizer que o órgão é o MPLA, que o órgão é tudo muito mais. É um falso problema. Doutor, esse o ponto de ordem do doutor vai ser mesmo já também para fechar, tem 2 minutinhos, doutor. Ok. Já estamos na reta final do nosso espaço. Dizer que o tribunal decidiu politicamente e porque os factos que alega não colhem, fala-se do prazo de apresentação da candidatura. Isso foi esticado pelo próprio órgão competente do Comitê Permanente do Partido. Primeiro dizer que o tribunal aí neste ato violou a soberania dos militantes da UNITA, violou a autonomia da UNITA ou dos partidos políticos, porque tem sim um direito de o Comitê Permanente prorrogar as datas dentro do seu processo organizacional. Não seria o tribunal a determinar quando é que a UNITA deve convocar, quando é que a UNITA deve fazer, quando é que a UNITA deve não fazer. Não, isso remete ao princípio da autonomia dos partidos políticos. Aliás, vamos ver agora o MPLA na sua organização, se vamos esperar uma intromissão qualquer do tribunal. Com certeza que não. O que aconteceu foi meramente político e é um perigo para o nosso próprio país. Para uma nota de conclusão, eu queria primeiro apelar aos angolanos para manterem serenidade e unidade. A UNITA está forte e firme, vai realizar o seu congresso entre dia 2 a 4 de dezembro para resgatar a sua legitimidade dos órgãos, porque foram completamente afetados pelo acórdão malicioso do Tribunal Constitucional. E tudo fará. E vamos mostrar mais uma vez que a UNITA não está dividida, porque o voto expressivo que surgirá em 4 de dezembro de 2021 vai ser determinante para Adalberto Costa Júnior, a pessoa que se teme, que não se quer que seja. E pelo desagrado dos meus amigos, Adalberto será mesmo o vosso concorrente em 2022. Faça chuva, faça sol, faça noite, faça neve, faça qualquer coisa. Adalberto vai ser mesmo concorrente de João Lourenço e a aderência poderá continuar. E até, aliás, essa decisão do Tribunal Constitucional serviu de um efeito boomerang das decisões do objetivo do MPLA. Tudo que o MPLA queria saiu ao contrário. Portanto, é o tiro nos próprios pés. A UNITA aumentou mais simpatia neste momento, porque está claro que, afinal, há uma perseguição política contra um candidato, um concorrente a João Lourenço,
E isso está a atrair solidariedade nacional, inclusive já muitos acadêmicos, só o meu amigo é que não acompanhou e não está interessado, mas entende o seu papel. Muitos académicos também de direito já desqualificaram esse procedimento do tribunal, mas a UNITA é um partido democrático, respeita, tribunal é tribunal, contra ela ninguém combate e estamos aqui na luta para a conformação da nossa legitimidade interna. E os angolanos mantenham-se serenos, tranquilos e coesos, que o tempo das vacas gordas também vai chegar com a UNITA. Doutor Miguel, nota final. Relativamente a essa questão do Tribunal Constitucional, julgamos já termos esgrimido um conjunto de argumentos, quer em sede deste Camunda e assim em outros foros. Então é uma questão que está suficientemente esclarecida, a decisão foi tomada, alicerçada nos factos que foram subjúdice ao Tribunal. O Tribunal decidiu bem, tendo atenção que as pessoas não podem ter uma ambição desmedida, mentindo clamorosamente os seus órgãos para chegar ao poder, conforme fez o senhor Adalberto Costa Júnior, que efetivamente, num mar de mentiras sustentadas erradamente, chegou a onde chegou. Agora, nós efetivamente temos de felicitar a liderança coesa que Samakuva implementou, ao ter mantido a serenidade do próprio UNITA. Então esperamos que o Congresso a ser realizado, que tenha também concorrentes. Portanto, como é apanágio e é prática deles, então seria bom se tivesse. Isto tenha de eleger um candidato idôneo que não tenha essa perspectiva manchada. Agora, o MPLA efetivamente está completamente respaldada, não tenham dificuldade em perceber que não tem receio nem medo, em momento algum está preocupado relativamente ao resultado de 2022. Continuará a fazer o seu trabalho e bem, tal qual tem vindo a fazê-lo. Portanto, cabe às pessoas continuar, aliás, as pessoas é que precisam correr. É precisam treinar, as pessoas precisam treinar, o que estão a fazer, estão a treinar. Portanto, as pessoas têm de continuar a treinar. Correto. Aliás, o presidente João Lourenço disse isso, quem quiser competir com o MPLA tem de treinar. Então as pessoas estão a treinar, então é bom. Só que infelizmente o treinador que foram buscar não estava bem preparado, então estão a ensaiar novamente o treinador para ver que o Congresso da UNITA é para escolher um treinador que virá para dar-lhes o melhor treino. Então esperamos que continuem a treinar bem para virem competir com... quando ele voltar a ganhar, venha felicitar, por favor. Isso será muito bom para essa democracia. Não, continua a treinar. Doutor Jonas, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, caríssimo. Obrigado, doutor Miguel. Obrigado a todos os internautas que nos acompanharam. Uma boa noite para todos. Doutor Miguel, assim também, muito obrigado por ter vindo. Esperamos contar consigo em outras oportunidades. Pensamos que assim estaremos sempre prontos para tal, e felicitar ao Dr. João e ao Fábio pelo programa nos termos em que foi conduzido e os nossos internautas. Assim, caro internauta, nós fechamos dessa forma o espaço para a campanha eleitoral. Esteve aqui em análise o facto de a UNITA ter agendado o seu congresso para dezembro. Também João Lourenço disse que o regresso de José Eduardo dos Santos é bom para o MPLA e descartou a possibilidade de seu partido perder as próximas eleições. Nós prometemos voltar na próxima semana com mais análise política. Enquanto isso, continue a nossa programação. Nós voltamos na quarta-feira.